A gente acaba prejudicando a nossa saúde. E como isso acaba vindo uma série de outros problemas, né? Tem dia que não dá para respirar, todo mundo com doenças respiratórias, muita gente não conseguiu nem se livrar da gripe, dos resfriados, rinites, sinusites. E é sobre isso que a gente vai conversar agora, por isso que eu recebo aqui no estúdio a médica pneumologista, a doutora Gabriela Alonso. Chega para cá, bem-vinda ao Ver Mais para a gente falar de saúde nessa terça-feira. Obrigada pela participação. Obrigada, viu? Sente, fique à vontade. Doutora, vamos começar falando sobre essa questão do clima ter melhorado, mas as doenças respiratórias continuam em alta, né? Pois é, essa época do ano é bem complicada porque tem muita troca de temperatura, né? E para quem já tem o pulmão mais sensível, quem tem doença pulmonar, por exemplo, a asma, que é bem comum, acaba exacerbando, né, da doença da asma, acaba tendo crises, com tosse, chiadinho no peito, falta de ar. E também pode aumentar o risco de infecções respiratórias, como, Olha por exemplo, pneumonia também, né? São tantas doenças que às vezes fica até difícil da gente diferir, né? Qual a diferença entre elas e como identificá-las? Porque às vezes parece tudo igual, coriza, às vezes dores no corpo. Como a gente saber o que é qual e procurar o tratamento adequado para cada uma delas? Exatamente. As doenças, elas acabam sendo, às vezes, parecidas, até mesmo para os médicos, né? Muitas vezes a gente precisa de alguns exames complementares, um raio-x, uma tomografia, né? Mas, clinicamente, a partir do momento que começa a ter falta de ar, aquela tosse que não passa em 1, 2 semanas, que fica persistindo, né? O surgimento de febre, é o momento de procurar um médico. Olha só, a gente tem 3 perguntinhas que os telespectadores mandaram, o pessoal já vai ajeitando para a gente colocar na tela daqui a pouquinho, mas antes eu quero falar sobre essa questão também, que é importante, do tratamento das doenças respiratórias. Conseguimos identificar o que é cada uma. A gente faz o quê, doutora? Quando a gente está falando, por exemplo, de uma rinite, a gente tem que usar um sprayzinho adequado para o nariz, fazer lavagem nasal, tentar manter a via respiratória mais umidificada. Por exemplo, uma asma tem o tratamento correto com as bombinhas certas, né? A gente fala muito sobre as bombinhas. Tem muita gente que tem medo de usar bombinha porque faz mal para o coração, vicia. São tudo mitos que a gente vem tentando lutar contra esses mitos há muito tempo, então tem que sempre manter a doença de base já bem tratada para que nessa época do ano não tenha nenhuma surpresa, né? É verdade. Bom, falando de doenças respiratórias, a gente sabe que a procura aumenta, né, por auxílio médico, as pessoas às vezes não sabem como fazer, medicamentos são importantes, como a doutora falou, mas tem uma outra questão também que eu achei até curioso, porque a gente não fala muito sobre isso, né? Se tratando de prevenção, a alimentação, ela influencia no sistema respiratório? A alimentação como geral, a gente tem que sempre manter a nossa imunidade boa. Então, sim, uma alimentação saudável, né, rica em frutas, legumes, proteínas, vai manter o nosso sistema imunológico prontinho para combater qualquer vírus, bactéria que venha querer invadir o nosso corpo. Fortalecido. Além da hidratação, né? Muito importante falar da hidratação. Às vezes a gente esquece, né? Falar frio, ninguém precisa tomar muita água, né, doutora? Exatamente. A água é muito importante, muito, muito. O ano inteiro, né? Não só no verão. É verdade. Tem alguma outra dica que seja importante a gente passar para quem está em casa nesse período? Porque vai continuar, o sobe e desce das temperaturas, uma hora frio, outra hora extremo calor, um dia, né, de cada vez, a gente tem que ir lidando com essa situação. Sim, bom, nas regiões que estão acontecendo ainda as queimadas, o pessoal tem que cuidar com a exposição àquela fumaça, né? Então, algumas formas de evitar a fumaça, não abrir as janelas dentro de casa, para que a fumaça, a poeira, a poluição não entre dentro de casa, não fazer atividade em ambiente aberto, manter a hidratação, umidificadores, né? Aqui na nossa região já está um pouco melhor, como foi dito, então a gente tem mais essa questão da troca de temperatura mesmo. Então, assim, usar um casaquinho, à noite sabe que vai esfriar, levar o casaquinho junto, manter a alimentação saudável, atividade física, para manter o sistema imunológico
bom. Ou seja, a gente precisa fazer a nossa parte, arejar a nossa casa, acho que é importante também, né, doutora? Com certeza. Vira e mexe, abre as janelas, tudo, cuida da limpeza dos cobertores, sim, né? As coisas que estão guardadas há muito tempo, pega ácaro, né, poeira, então isso acaba causando muita alergia. Então, antes de usar, tem que lavar, não adianta pôr no sol, porque no sol acaba mofando mais, então tem que lavar mesmo. E mofo é um problema sério na nossa região. É um problema sério na nossa região. E para a saúde respiratória, consequentemente, também, né? Bom, vamos colocar uma perguntinha na tela? Vamos lá. De uma das telespectadoras, vamos ver quem que mandou. Joana, ah lá, acabamos de falar do mofo. Eu tenho muito mofo aqui em casa, passo pano nas paredes todo final de semana, mas ele sempre volta. Será que isso pode estar prejudicando a nossa saúde? Porque aqui em casa todo mundo vive doente. Sem dúvida, o mofo ele pode exacerbar uma rinite, transformar futuramente numa sinusite, piorar a asma já pré-existente ou quem tem DPOC. E existe uma doença causada pelo mofo, que é um tipo de fibrose, até pode gerar uma fibrose pulmonar se tiver um contato mais prolongado a esse mofo, né? Então tem que tentar sim combater o mofo, porque é bastante prejudicial. Bom, doutora, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. Com certeza a senhora volta mais vezes para bater papo, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite. Muito bem.